Irmãos, antes de a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus estar aqui. Quem é feliz lá na casa do Senhor, diga amém. Amém. Tem um cântico, um hino antigo que sempre me toca muito e tem a ver com o que nós vamos falar hoje. Eu não sou cantor, mas é um texto, é um hino que foi escrito por um autor, Horácio, o nome dele, Horácio. E ele tem uma história muito bonita, porém trágica. Um advogado de Chicago que tinha uma vida boa, tranquila, crente no Senhor Jesus, e um dia ele resolve ir para a Inglaterra. Só que surgiu uma necessidade última, ele não pôde ir, ele teve que enviar sua família de navio. E infelizmente o navio ele naufragou. E nesse navio que naufragou, os filhos dele, junto com a esposa, os filhos acabaram morrendo. E a esposa chegou à Inglaterra. E ele recebeu a notícia, dizendo, a sua esposa dizendo, só eu sobrevivi. Como é que a gente recebe uma notícia como essa, né? Uma notícia trágica como essa? Eu imagino que não deva ter sido fácil ele receber essa notícia, porque por uma necessidade última ele não pôde ir. E ele pegou o navio para ir buscar ou ver a sua esposa, e no caminho, bem no lugar onde ele chegou, onde naufragou a embarcação, seus filhos morreram, ele perguntou para o capitão disse, foi aqui, foi nesse lugar que aconteceu toda aquela tragédia. E ele disse uma palavra que ele depois utilizou no hino que ele escreveu na Inglaterra. Ele disse assim, eu me sinto bem. Eu me sinto bem. Em inglês, eu não sei, não sou americano, não sei falar inglês como muita gente. Tem professor de inglês aqui, né? A tradução é, eu me sinto bem. Eu me sinto bem na minha alma, no meu coração. Essa é a tradução. Quando foi traduzido para português esse hino foi traduzido como sou feliz com Jesus. Então a tradução não é literal. A tradução ela não é literal. E ele, no hino, ele fala assim, ele escreveu esse hino na Inglaterra, né? Se você souber esse hino, você canta comigo aí. O irmão cantou tão divinamente. Ele diz assim, ó. Se passa mais doce puder desfrutar, se dora mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu vou cantar a última parte desse hino, porque a última parte fala dos filhos dele. Presta atenção na letra. A vinda eu anseio do meu Salvador, ao céu ele vai me levar. Em breve eu irei para sempre morar com os salvos por Cristo Jesus. Quem são esses salvos que ele está mencionando? Os filhos dele. E aí ele canta: sou feliz
fala muito, muito mesmo no meu coração. Como é que você lidar com as tragédias da sua vida? Como é que você lidar com os momentos mais difíceis da sua vida? Hoje nós vamos falar de alguém que passou por uma tragédia muito grande, uma situação muito difícil. Mas eu queria deixar essa pergunta para você. Como você lidar nos momentos mais difíceis? Se é agora, como é que você está lidando com isso? Se você já passou, como você enfrentou esse desafio? Eu queria deixar essa pergunta para você. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 41. Nós vamos ler do versículo 37 até o versículo de número 57. Gênesis capítulo 41, do versos 37 a 57. E sabe que o Gênesis é o primeiro texto da Bíblia, né? O primeiro livro. Tem que cantar aquela musiquinha quando a gente ia na escola dominical, vocês lembram? Gênesis, Êxodo, Levítico. Tem que ensinar isso daí, tem que cantar sempre para a gente lembrar na hora de termos as leituras da palavra de Deus. Mas eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 41, versículos 37 até o de número 57. E diz assim: José como governador do Egito. Vamos ler? Vamos orar primeiro, pedir a iluminação de Deus, né? Senhor Deus, nosso Pai, falamos contigo agora, Deus, em gratidão ao Senhor por termos o privilégio de lermos a tua palavra, Pai. Fala conosco nesta noite, nos instrua com o teu Espírito Santo, nos ilumina, ó Deus, a fim de que aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração, para que o Senhor nos encoraje também a colocar em prática em nossa vida, Pai. Nos ilumina para entender a tua palavra da forma que o Senhor quiser. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos bem, essa palavra de Deus. Gênesis 41, do 37 ao 57, a palavra de Deus diz o seguinte: o conselho foi agradável a Faraó. Obrigado. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-los vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-los subir ao seu segundo carro. E clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó. Contudo, sem tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando o apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição.
Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. Como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, chamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos... Chamou a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José o que lhes disser fazer. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Palavra do Senhor. Amém? Os irmãos e as irmãs podem assentar em nome de Jesus. Você conhece a história do José? Lembra da história do José? A gente gosta de lembrar da escola dominical, das coisas que aconteceram na vida do José. Um menino querido pelo pai, que tem uma história muito bonita, uma história de gratidão a Deus, porque ele era filho de alguém pelo qual o pai amou muito. E ele tinha gratidão do pai a Deus em relação ao seu nascimento, ao nascimento do seu irmão. E ele era muito bem quisto. E eu não preciso contar toda a história de José para você. Mas você vai lembrar que a história de José mudou repentinamente. A história de José, que era uma história bonita, que era uma história que tinha tudo, que é uma história que tinha do bom e do melhor, que é uma história onde haviam os sonhos proféticos sobre José, e que trazia alguma certa dificuldade de relacionamento com seus irmãos. Esse não é o foco da palavra de hoje, mas a vida de José mudou completamente e ele foi parar lá no Egito. E lá no Egito ele passou a ser um servo comprado como escravo, trabalhando na casa de Potifar. E você vai se lembrar da história da esposa de Potifar e toda a questão envolvendo José. José então para nas masmorras do Cairo, passa de servo comprado como escravo a ser uma pessoa, um presidiário, uma pessoa que estava no cárcere. E talvez José pudesse olhar para a vida dele e pensar: eu acho que Deus não olha para mim. Eu tinha de tudo, eu tinha do melhor, as coisas estavam bem para mim. Aliás, existe muita pregação ufanista de que a vida sempre tudo vai dar certo. É interessante a gente ouvir muita gente dizer: não, as coisas vão dar certo. Sorria que Deus está com você. E o que fazemos com aquele texto que diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados? O que fazemos com aquele versículo que diz: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo? Alguém aqui sempre venceu? Às vezes nós passamos por momentos difíceis que nós não esperamos passar, porque ninguém procura momento difícil. Nós temos as nossas responsabilidades em relação a tudo, mas os momentos difíceis, eles vêm. E a pergunta eu faço mais uma vez: como lidar na situação inesperada onde a sua vida muda? Você lembra do Salmo 126, quando o povo de Israel voltou da Babilônia para Israel? O povo judaíta voltou da Babilônia para Israel, chegou em Israel, Israel estava desolado. Então eles começaram o Salmo 126 falando algo maravilhoso. Não é? Quando o Senhor nos trouxe de Sião, estávamos como quem sonha, bibelisca. Será que é verdade? Então nossa boca se encheu de riso, nossa boca se encheu de júbilo, e se dizia entre as nações: grandes coisas o Senhor fez por eles. Sim, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos felizes. E aí a segunda parte do Salmo 126, ele diz:
restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Somos felizes porque Deus faz tudo por nós, nos ajuda, nos liberta, nos caminha para a terra de Canaã, e nós estamos caminhando para a terra de Canaã. Mas tem vezes que na nossa vida está desolado, como Israel, quando o povo voltou da Babilônia. Estava desolado, então eles oraram, disseram: restaura a nossa sorte, porque não está fácil. Como as torrentes do Negueb, que faz com que brote do chão um rio de água viva. E aí ele termina dizendo: quem semeia chorando vai colher um júbilo de alegria. A gente gosta de dizer que vamos colher com júbilo de alegria, mas a gente não quer chorar. Fala a verdade, gente. Quem aqui quer chorar? José não queria chorar. José não queria passar por essa situação, mas ele passou. E Deus tem um propósito na vida de todas as pessoas. Então, lá no cárcere do Cairo, no Egito, ele ouve falar do sonho de Faraó. Faraó busca saber quem é que poderia trazer para ele alguma luz em relação aos sonhos que para ele, Faraó, era profético. E olha que Faraó nem acreditava no Deus verdadeiro, mas ele entendia que aquele sonho era profético. Então ele chamou as pessoas que poderiam ajudá-lo, e ninguém conseguia ajudá-lo. E foi aí que chegou ao ouvido dele a fama do José. Não, José, que está lá no cárcere, ele revelou o sonho de duas pessoas. Inclusive, uma delas sou eu que estou aqui falando para ti, o mestre sábio. Chama ele, com certeza ele poderá ouvir o seu sonho e trazer alguma coisa. E o rei conta, então, manda chamar José, conta todo o sonho para José, e José diz para ele qual é a explicação do sonho. Você lembra qual é a explicação do sonho? 7 vacas gordas, 7 espigas bonitas, são 7 anos de fartura. 7 vacas magras com as 7 espigas feias, são 7 anos de penúria. É isso que vai acontecer, Faraó. E José explica isso, o que veio do Senhor, e José disse que era o que veio do Senhor, 2 sonhos. E Deus vai fazer isso, e resolveu te dizer, Faraó. Por isso José olha para Faraó e diz para ele: escolha pessoas para cuidar disso, e faça celeiros nos momentos de grande fartura. Isso já traria grandes ensinamentos para nós, mas Deus nos vai levar para esses ensinamentos. Primeiro, a ascensão de José. O conselho de José foi agradável a Faraó. Gênesis 41, 37. Você vê que José era um presidiário, ex-escravo. E ele chega na maior autoridade da época, que está precisando da revelação de um sonho. E José é tão visionário que ele não tem medo de dar um conselho àquele homem tão importante. Ele não tem medo de dar um conselho, de falar alguma coisa que pudesse ser bom para aquela pessoa. Conselho tem 2 significados. O primeiro significado é opinião, ensino ou aviso quanto ao que se cabe fazer. É um parecer, um bom senso. Conselho é sabedoria, conselho é prudência. O conselho é o cuidado que se tem com alguém que você quer ajudar, isentando-se de si mesmo e querendo o bem do outro. Quando José deu esse conselho, ele não deu esse conselho porque o faraó falou que ele ia sair do cárcere. Ele deu de graça. Ele não pediu nada em troca. Ele não esperava nada em troca. Mas o querer bem a Faraó era o que estava no coração do José. O querer bem ao povo do Egito era o que estava no coração do José. Mas os egípcios não eram adoradores de Javé. Faraó não adorava Javé. Isso traz para nós coisas muito importantes.
importantes. Nós estamos num tempo em que às vezes nós vemos cristãos que querem que aqueles que não são cristãos sofram. Nós estamos num tempo em que aqueles que se dizem seguidores de Deus querem ver aqueles que não são seguidores de Deus caindo e sofrendo. José nos ensina que o olhar de Deus é diferente. E o conselho de José foi a pessoas que não seguiam ao mesmo Deus que ele. Faça celeiros. Faça celeiros, foi isso que ele disse. Escolha pessoas para fazer isso. Nós precisamos aprender a amar as pessoas, mesmo que estas não adorem ao mesmo Deus que nós adoramos. Porque o nosso Deus é amor. Amados, lembra lá, 1 João 4, 7 e 8? Amados, vamos amar uns aos outros. Porque Deus, o amor vem de Deus e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é. José deu conselho para o faraó, por quê? Porque o amor de Deus estava no coração de José. O conselho pode ser entendido como serviço. Os conselheiros dos reis tinham grande valor na sociedade, porque se dedicavam pelo rei e para o reino. E foi aí que Faraó, ao ouvir esse conselho, ele faz uma pergunta retórica. Gênesis 41, 38. Acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Acharíamos alguém como este, em que há o Espírito de Deus? O verdadeiro conselheiro é aquele que tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus no Antigo Testamento é o Ruá, o Espírito da criação, o Espírito que cria coisas novas, um Espírito que está em constante ação. E essa pessoa que tem esse Espírito, como o próprio Faraó disse, continuando Gênesis 41, 39, parte B, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Provérbios diz isso para nós. Às vezes nós queremos ensinar os nossos filhos sobre todas as histórias bíblicas. Esquecemos de ensiná-los o temor do Senhor. Você lembra do dente do juízo? O siso nasce entre os 16 e 20 anos. Alguns aqui já nasceu faz tempo. Não é? Tem uns aí que o dente do juízo, se tiver aí, já está com mais de 40 anos. Né? O próprio dente passa rápido, passa isso daí rápido. Né? Os últimos molares da arcada dentária humana. Molar é aquele que você usa para mastigar. Mastigar. Não é cortar, é mastigar. Define-se juízo. 1. Ato, processo, efeito de saber julgar as coisas. Mastigar. Saber julgar. 2. Juízo é a faculdade de avaliar os seres e as coisas e atribuir a isso tudo, mais uma vez, julgamento. Será que nós temos usado o juízo para mastigar as coisas? Ele fala que é ajuizado e sábio. Sábio é aquele que sabe muito, que tem extensos e profundos conhecimentos. Erudito. Segundo, sábio é aquele que possui muitos conhecimentos de dada especialidade. Ele era sábio. Quem tem o Espírito de Deus tem juízo e tem sabedoria. As duas coisas você vai aprimorando com o tempo. José foi o administrador de Potifar. Vocês lembram da história? De alguém que tinha tudo, passou a ser um servo comprado como escravo. Ele foi administrador de Potifar. Potifar tinha segurança em José e o deixou tudo na mão. José cuidava de tudo de Potifar. Por quê? Porque ele trabalhou e fez o melhor. Meu irmão e minha irmã, se Deus está colocando o ministério na sua vida, faça o melhor. Não faça empurrando com a barriga.
Se você tem dom de cantar, tem dom de tocar, se você tem dom de ensinar, se você faz alguma coisa no ministério, estamos falando da questão do campo eclesiástico, faça o melhor, não faça de qualquer jeito. Não abra a igreja apenas porque ela precisa ser aberta, mas a entrega a Deus o melhor. Isso não é somente aqui na sua empresa onde você trabalha. Seja o melhor funcionário. Eu sempre digo que o verdadeiro cristão, ele não está em hipótese nenhuma querendo ser melhor do que o outro, mas ele é o melhor médico que ele pode ser, ele é o melhor funcionário que ele pode ser, ele é o melhor administrador que ele pode ser, porque ele faz as coisas querendo fazer o melhor, buscando ter um bom juízo e uma boa sabedoria para se dedicar a tudo que ele coloca à mão. Administrarás a minha casa, o faraó disse isso para o José, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Um homem que tinha feito tudo o melhor, mesmo numa condição tão difícil na sua vida. Gênesis 41, 40, o faraó fala isso para ele. E administrar é gerir, é governar, é dirigir. José passou a ser o maior conselheiro do faraó. De um escravo ao maior conselheiro de faraó. Em 2 dias. Eu vou aqui, depois vocês vão estudar a história de José. 2 dias ele passa a ser o melhor conselheiro, o maior conselheiro. Gênesis 41, 38, tirou o seu anel de semente da mão e pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir o seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos! Desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito, as pessoas se inclinavam diante de José. Como é que está você nos momentos mais difíceis? Será que você está preparado para um momento como o que o José passou? Honra é uma consideração devida a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais, seus dotes artísticos, morais. É um privilégio. E você vai lembrar de Romanos 13, versículo 7. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. E o mais interessante em José é que ele aceita a honra. Não, pastor, não vou aceitar a honra, não. Para de se diminuir. Você faz o melhor diante de Deus. Você tem sido um servo fiel. Você tem sido um homem, uma mulher zeloso, zelosa. A quem honra, honra. Aceite a honra. E isso é humildade. Porque você sabe que você está fazendo o melhor, que você está sendo o melhor pai, a melhor mãe, o melhor marido, a melhor esposa, o melhor crente, o melhor profissional, o melhor professor, o melhor estudante. Você está lutando e batalhando e Deus está com você. Deus está com você. José aceita a honra, aceitar é honra. O respeito, o elogio é ato de aceitação dos seus próprios méritos. O não receber e o não aceitá-los como existentes é complicado. Não, eu não quero. Imagina José falando assim: não me dá um anel de semente, não. Não abaixa, ninguém abaixa quando eu estiver passando. Não, José sabe tudo que ele passou na vida dele. E o que ele sempre foi diante de Deus. Ele não tem uma falsa humildade, uma falsa modéstia. Porque a humildade dele é saber que ele sempre dependeu de Deus. Por isso, o segundo ponto hoje é preparar para os desafios. Disse Faraó a José: eu sou o faraó. Aliás, Faraó não é o nome do rei. Faraó é o nome da casa onde o rei morava, tá? A casa de Faraó. Casa de Faraó, né? Então disse o Faraó a José: eu sou o faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou o pé diante de toda a terra do Egito. Gênesis 41, 44. Responsabilidade imensa e de extrema importância. Olha a responsabilidade de José.
Faraó dá poderes de rei para José. E sobre todo o império, não era só sobre quem morava ali, não, é todo mundo. Você agora vai ter poder como um rei, incluindo ele mesmo. Vocês repararam que o faraó incluiu ele mesmo? Ninguém vai fazer nada sem a tua autorização. Apenas aqui no reino, eu sou maior que você. Apenas aqui. Eu sou o faraó e você é o governador. Mas o que você mandar, todo mundo vai fazer. A expressão sem a tua mão, não é? Dá a José a responsabilidade, a última palavra sobre qualquer assunto do Egito e sobre qualquer pessoa. Poder. Dá poder a alguém que você vai saber o que vai ser. Você já viu gente mudar depois que tem poder? Já viu gente mudar depois que foi dado um poderzinho pequenininho? Às vezes não tem nem mérito. Foi dado poder porque é amigo, porque é companheiro, porque é comparsa, é parceiro. Hoje o povo gosta de falar assim, é um parceiro, pai. Não é? É os parceiros. Não é? Isso é algo muito interessante. Poder é a capacidade de se deliberar arbitrariamente. Você não precisa pedir autorização de ninguém. Poder. Agir e mandar. E também, dependendo do contexto, a faculdade de exercer a autoridade, a soberania, o império. Quem manda aqui sou eu. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Dá poder para certas pessoas, vai saber quem são essas pessoas. Poder provém do latim possum, que significa ser capaz de. Poder social, poder econômico, poder militar, poder político, são conceitos de relacionamentos. E não existe poder se não houver uma organização social, a habilidade de se impor sobre alguém. Alguém que tem poder, alguém deu para essa pessoa poder. Seja um conceito social, seja macro ou micro. Falando de forma social, alguém deu poder a essa pessoa. O poder é perigoso e na vida de José precisava estar alinhado com o verso 38, quando diz, em que há o Espírito de Deus. Ele tinha poder, mas ele era também alguém que sobre ele estava o Espírito de Deus. Às vezes nós temos aquela ideia do privilégio de sermos presbíteros, né? Diáconos, pastores. Mas não pode se esquecer que essas pessoas que têm poder na igreja são os quais está o Espírito de Deus. A Ele todo o poder, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. E Faraó chamou José de Zaphnath-Paneia, que na língua egípcia, que é a copta, significa Salvador do mundo. Mas na língua hebraica, significa Deus fala, Deus vive. Alguns traduzem como revelador de mistérios. E percorreu José toda a terra do Egito. José não ficou ali sentadinho porque ele tinha poder. Agora eu vou ficar sentadinho aqui, eu tenho poder. Eu mando, obedece quem tem juízo. Não, ele foi trabalhar. Gênesis 41, 45. Ele saiu para conhecer tudo. Você vai lembrar daquele texto, aquela frase do dia a dia da gente, o olhar do dono engorda a boiada. Vocês já ouviram isso? O olhar do dono engorda a boiada. José foi conhecer de perto todos os recursos e delimitações que estariam sob suas responsabilidades. Então ele foi trabalhar, ele foi conhecer as pessoas, ele foi conhecer o Egito. O Egito hoje tem 1.010.000 quilômetros quadrados e na época de José não era muito diferente de hoje. Banhava-se toda a extensão do Egito nas encostas do rio Nilo. Era um lugar enorme. E ele foi conhecer tudo. E Gênesis 41, 46 mostra que ele era da idade de 30 anos. Quem aqui tem mais de 30 anos, diga amém. Amém. Com 30 anos, o que você estava fazendo? Quando eu era jovem, hein? Meus 30 anos.
José com 30 anos foi trabalhar, foi fazer o melhor. Deram para ele poder, autoridade, mas ele tinha o Espírito de Deus, ele queria fazer o melhor, como ele fez na casa do Potifar, ele queria fazer o melhor. Deram a ele uma responsabilidade e ele ia fazer aquilo que a ele foi incumbido de fazer, da melhor maneira possível. Então, antes de tomar qualquer decisão, vou conhecer tudo, vou saber de tudo, vou estudar. Para ser pastor, precisa estudar muito. Muito. E esse muito dá para colocar no plural. Tem que estudar muito e depois descobrir que ainda tem muito para aprender. Percorreu José toda a terra do Egito. Conhecer é tomar, ter conhecimento, ter consciência, perceber e incorporar a memória para você tomar as melhores decisões, juízo, sabedoria. Era José da idade de 30 anos. 30 anos é a idade áurea da juventude, onde se tem o máximo do ser humano sadio. José utiliza-se dessa situação e saiu a trabalhar. Ele não ficou com 30 anos porque ele estava no seu auge enquanto questão biológica para ficar em festas, para fazer um monte de coisa. Não, ele foi produzir. Ele foi produzir e andou por toda a terra do Egito. E assim a gente chega no terceiro ponto. Depois de fazer tudo isso, ele enfrenta os desafios. Lembra do sonho? Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. O sonho de Faraó estava se cumprindo na terra. As 7 vacas gordas e formosas, as 7 espigas cheias e boas, os 7 anos de fartura. Preparar-se para a fartura não é tarefa fácil. Você acha que é fácil se preparar para a fartura? Para o momento bom, no momento das vacas gordas, não é fácil, porque no momento das vacas boas é que a gente gosta de esbanjar, de desperdiçar, e isso é um ato até corriqueiro, de quem muito tem. É até um conceito de economia. Não se faz economia na hora das vacas magras, sabe? Se faz economia na hora das vacas gordas. Na hora das espigas cheias é que se faz economia. Mas quem é que vai querer economizar quando tem para esbanjar? José poderia esbanjar. Economizar é um ato de gerir com economia. É juntar ou amealhar, é poupar. E isso dá para fazer somente na época das vacas gordas, das espigas cheias. E Gênesis 41, 48, e juntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e os guardou nas cidades, até mesmo de forma que foi além daquilo que ele pensava que poderia guardar. E ele guardou tudo. Ele economizou no momento de maior fartura. Alguns desafios teve José para que isso acontecesse. Exercício do poder. Lembra? Exercício do poder a ele competido pelo próprio Faraó, dando direito a ele de impor. Ninguém vai comer nada do que vai ser produzido, somente aquilo que for devido para cada pessoa. Mas o que nós precisamos fazer é guardar, e nós vamos guardar. Impor é tornar obrigatório e indispensável, é forçar a cumprir. Isso me faz lembrar de muita coisa boa que pode acontecer no nosso país, por exemplo, e que muitas vezes nós queremos saber dizer não. Às vezes a gente precisa ouvir alguém dizer: não, você tem que fazer sim. Você tem que fazer sim, porque não é só você. São seus filhos, são seus vizinhos, são seus netos. É a sociedade no todo. Por isso a ordem precisa acontecer. A grande alegria dos egípcios é que José juntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, e além das medidas. Além das medidas, dá a entender que já não tinha como guardar o que, ou que alternativas precisavam ser instaladas para guardar as sobras, antes de chegar à fome. Então, depois de trabalhar duro, José recebe 2 bênçãos: o nascimento de 2 filhos. A época da fartura também alcançou a própria casa de José. No versículo 45, havia dado a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, que é Heliópolis, mas ele nem teve lua de mel, ele saiu para trabalhar direto. Vocês viram, né?
O faraó deu a esposa para ele e ele nem foi para a lua de mel, ele foi trabalhar. 30 anos quer trabalhar. Ele foi trabalhar, ele foi produzir. Mas chegou uma hora que as coisas aconteceram na casa dele. Na época das vacas gordas e espigas cheias, a família de José também cresceu. Ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. José não negou a história da vida dele. E o nome daquele filho fazia ele lembrar que ele tinha uma história lá atrás. Me fez esquecer de todo o sofrimento que eu passei. Me fez esquecer de todas as lutas que eu travei. Me fez uma pessoa feliz. Aconteceram coisas, aconteceram, mas eu estou feliz. Manassés significa esquecimento. A gente precisa aprender a esquecer. E sempre lembrar daquilo que Deus fez por nós. Esquecer de tantos tropicões que a gente dá e lembrar de quantas vezes nós nos levantamos. Porque eu tenho certeza, em nome de Jesus, que quando você cai, Deus sempre te levantou. Às vezes você fica parando para lembrar que você caiu e se esquece que você foi levantado por Deus. José lembrou disso quando nasceu o seu primeiro menino. José era muito feliz em sua casa, lá com seu pai Jacó, mas por inveja e ciúme os irmãos o venderam como escravo para nômades. Os nômades o venderam para Potifar como escravo. A mulher de Potifar tentou contra a reputação dele e o enviou para a prisão. Lá ele ficava esperando pela morte. Sobre a serviço do faraó, sabia que tudo era condicional e trabalhou duro para fazer o melhor. Manassés o fez esquecer de tudo isso, dizendo: valeu a pena. Minha casa está feliz. O segundo chamou-se Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Efraim significa terra fértil, ou aquele que multiplica. Nos momentos mais difíceis, ele foi mais feliz. Ele foi mais honrado. Ele teve a oportunidade de trabalhar ainda mais. Ele se transformou em alguém próspero na terra do Egito e sentia-se confortável em sua vida e tudo estava indo bem. A família aumentou. Assim a gente pode trazer lições para a nossa vida. Gênesis 41, 53, 54, passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia fome. O conselho de José foi muito proveitoso. O faraó estava satisfeito, o povo do Egito estava satisfeito, José estava feliz dentro de casa. E ainda assim, nesse tempo, versículo 55, quando alguém chegava a Faraó dizia: ide a José, e ele vai dizer para vocês o que vocês devem fazer. Um momento em que tudo estava bem, havia grande respeito por José, desde o faraó até os seus súditos. Todos confiavam em José. José foi colocado como governador e todos respeitavam suas ordens. Tinha algumas questões pessoais para resolver, mas estava em paz. Em breve haveria de ter solução, mas sua vocação era: Deus fala, Deus vive, o revelador dos mistérios. É no momento da maior penúria da época do Egito que José se sentia melhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu posso passar por muitas coisas neste mundo, mas eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. Nos momentos bons, eu soube aprender a me dedicar melhor para Deus. Hoje, nos momentos difíceis, eu posso estar em paz. O mundo não entende a paz de quem tem Cristo no coração. O mundo não entende por que a gente vem à igreja. O mundo não entende por que a gente ora e tem esperança. O mundo não entende porque o caos está no mundo, porque as coisas ruins estão acontecendo, porque o mundo está em guerra. Mas você pode dizer: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Porque nos momentos bons, Deus estava com você. Você obedeceu ao chamado de Deus. Nos momentos difíceis, você levanta a cabeça e diz: eu sei em quem tenho crido, porque Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final.
Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José os celeiros, vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Lembra da tradução de Zafinari Paneia em copta? Salvador do mundo. Olha só o que aconteceu na história de José. José é uma história de fé. Como é que está a tua fé? José é uma história de superação. José é uma história de compromisso com a vida. Ele não jogou a toalha. Ele continuou firme. José é uma história de esperança. José é uma história de alguém que se deixa levar pelo Espírito de Deus. É a história de quem é capacitado por Deus. É a história de vitória para aquele que está em Cristo Jesus. Na história de José, nós vemos a história de Jesus, que tanto sofreu, morreu numa cruz. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Jesus sofreu muito. Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas João 3,16 é um versículo que às vezes a gente sabe de cor, mas não entende o seu significado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morreu pela nossa vida, pela nossa salvação, para a nossa alegria. A gente tem que ver o que Jesus fez por nós. Ele disse: no mundo vocês vão ter aflições, tenham bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Nós vamos vencer também em Cristo Jesus, porque em nós, na igreja de Cristo, há o Espírito Santo de Deus. Creia em Cristo Jesus, porque Ele está com você todos os dias, até a consumação do século. Nos momentos difíceis, sempre se lembra daquela música de Dudu Dalvan. Vocês já ouviram falar dessa música de Dudu Dalvan, Passos na Areia? Já ouviram falar? Nos momentos bons tem 2 passos na areia. No momento das festas, no momento tem 2 passos. No momento da dificuldade, o Senhor me abandonou. Só tem um rastro na areia. Eu acho linda aquela música porque ela termina dizendo assim, Jesus falando pro autor que fez a música: eu morri numa cruz, usei uma coroa de espinho, fui pregado e você duvida de mim. Olha para aqueles rastros, não são teus, são meus. Porque nos momentos mais difíceis, eu carreguei você no meu colo. Então levanta a cabeça. Assim como José, você tem vencido todos os dias porque em você está o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe sua vida. Vamos orar. Feche os teus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, pelos momentos bons que passamos em nossa vida. Pelas lembranças maravilhosas da infância, quando estávamos com os nossos pais, quando tínhamos pessoas dedicadas para cuidar de nós. Te louvamos, ó Deus, pelos momentos maravilhosos de aprendizado na escola, no momento de aprendizado com os nossos amigos, com os nossos amigos da fé. Como é bom lembrar de momentos tão bons, tão maravilhosos, em que a nossa fé era tão pura, tão genuína. Senhor, em momentos como esse, nos faz ter saudades. Mas a nossa vida também teve momentos duros, momentos difíceis, momentos de decisões complicadas, momentos em que até mesmo erramos e te pedimos perdão por isso, ó Pai. E sofremos, ó Deus, neste mundo. Esse mundo quer nos tragar, ó Pai. Esse mundo quer tirar a nossa paz. E nós passamos por momentos muito difíceis, ó Deus. Mas nós te louvamos, ó Pai, porque a Tua palavra nos tem mantido de pé.
e nos manteve de pé, e aqui estamos, ó Deus. Aqui estamos para te adorar. Senhor Deus, nós sabemos que muitas coisas ruins podem acontecer, sim, mas tudo coopera para o bem daqueles que te amam e que são chamados segundo o teu propósito. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos pela palavra de Paulo para nós, que diz assim, que estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem principados ou poderes, nem potestades, nada poderá nos separar do amor do Senhor, que está em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor também. Em nome de Jesus, Pai, levanta a cabeça daqueles que estão enfraquecidos na fé. Levanta os corações que estão enlutados diante de momentos tão difíceis que passamos. Violência, violência. O profeta Abacuque sempre nos faz lembrar disso. Violência, pedimos ao Senhor, olha por este mundo, olha pelas pessoas, há violência em todo lugar, litígio, brigas, a justiça é torcida. Aqueles que fazem a sua vontade sofrem. O mal até parece que prospera, mas nós cremos em Cristo Jesus que tudo coopera. E que, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Em nome de Jesus, ó Pai, nos faça ser melhores diante do Senhor. E nos ajude a melhorar como cristãos, como membros da igreja, como servos do Senhor, como pessoas neste mundo, que a gente ame os nossos irmãos e irmãs. Assim também nós queremos amar aqueles que não seguem a mesma fé que nós, ó Pai, mas que em Cristo Jesus nós amamos, queremos amar. Nos ajude a melhorar, Pai, para que eles também olhem para nós e digam: eu quero servir a Ti mesmo, Senhor,